Boa tarde, pessoal. Obrigado por participarem de mais um webinar aqui pela Tivity. Hoje a gente vai falar sobre serviços gerenciados de cloud. Muitos de vocês já devem ter ouvido, já devem trabalhar com solução em nuvem. Então hoje a ideia é a gente falar um pouquinho do que nós entendemos como serviços gerenciados, os prós, os contras, enfim. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Antes eu queria me apresentar. Eu sou o Anderson, eu sou do time de Cloud Engineering aqui da Tivity. Já trabalho com nuvem pública desde 2010, mais ou menos, e tenho uma certa experiência tanto com implementação, com projetos, pré-vendas. Já trabalhei como gerente de operações, então tenho algum conteúdo para passar para vocês. Bom, só falando um pouquinho de como a gente vai conduzir o webinar. A ideia é que eu faça a apresentação, que eu discuta, que eu passe os pontos aqui, e ao final a gente vai abrir para um bate-papo, para perguntas. Então fiquem à vontade em fazer perguntas, tragam um ponto de vista de vocês. A ideia é que a gente consiga trocar conhecimento mesmo, tá bom? Vamos lá. Bom, como eu disse, meu nome é Anderson, aqui está o meu contato. Ao final da apresentação também tem essas informações. E fiquem à vontade para entrar em contato comigo, para tirar mais dúvidas, para discutir algum ponto que vocês acharem interessante da apresentação e que porventura a gente não consiga estender muito o assunto. Eu estou totalmente disponível para a gente conversar, tá bom? Esses são os pontos que a gente vai conversar hoje. Serviços gerenciados de cloud, falar um pouquinho do meu ponto de vista sobre esse tema. E aí envolve entrega, framework de implementação, o que a gente tem como framework, o que a gente entende como gestão de multi-cloud, né? O que a gente entende, como que a gente trabalha, na verdade, com uma governança de TI, o que a gente faz no dia a dia, como que a gente conduz, como que a gente trata com os clientes internamente, como que a gente conduz uma situação, quais são os pontos que a gente acha importante do ponto de vista de entrega para cliente. Então a gente vai explicar um pouquinho dentro de serviços gerenciados, quais são os pontos, o que a gente acaba entregando. Até pouco tempo, acho que até pouco tempo atrás, existia um modelo mais tradicional de atendimento, né? O famoso suporte. E aí as empresas foram evoluindo e entenderam que suporte técnico não é serviços gerenciados. Existe uma diferença bastante grande entre esses dois tipos de prestação de serviço. O que as empresas buscam, na verdade? Quando a gente fala de modelo tradicional de suporte, as empresas entregam aos seus clientes muito pouco, né? Um serviço reativo. Essas empresas de suportes, dificilmente elas estão alinhadas com o negócio do cliente, né? Elas não se importam em entender o que o cliente quer, o que o cliente faz, qual é o core do cliente, o que ele precisa para ele manter o ambiente dele operacional, né? O que eu posso fazer a mais para o cliente, né? Como que eu trabalho para deixar ele satisfeito e para que, entre aspas, ele nem lembre que eu exista, né? Então, o modelo tradicional, ele é diferente disso. Ele realmente ele não está alinhado ao negócio do cliente.
Então ele está sempre reativo, ele não tem uma gestão, ele não tem um acompanhamento, não tinha um acompanhamento do ambiente do cliente, do que ele tem que fazer para deixar o ambiente do cliente saudável. E devido a isso, ele não consegue gerar novas demandas, novos projetos no cliente, porque ele nunca tem tempo para isso. Ele não tem tempo para sentar com o cliente e discutir novos projetos, ou pegar um projeto já existente, fazer uma transformação dele, porque ele está sempre reativo, ele está sempre apagando fogo. Então, as empresas, elas entenderam que esse modelo de atendimento, esse modelo de suporte, ele não serve mais para eles, né? Então, o que nasceu com isso? Os Managed Services, os famosos MSPs, né? Serviços gerenciados, que é 100% totalmente ao inverso do modelo tradicional, do que é o suporte. Ou seja, as empresas, os MSPs, estão totalmente alinhados com o negócio do cliente. Então, antes de oferecer um projeto, alguma coisa, eles têm a preocupação de sentar com o cliente, de discutir o projeto, de entender o que o cliente está pedindo, de sugerir a melhor opção. Não, a ideia é que o MSP ele não seja um revendedor de bandeira, né? Não é porque eu vendo, eu trabalho com parceiro A, parceiro B ou parceiro C, que eu vou dar preferência para para A, B ou C. Eu tenho que entregar o que o cliente precisa, né? Então, a gente tem que estar realmente alinhado com o negócio do cliente, entender o que ele precisa para poder entregar o melhor para ele e não necessariamente o melhor para mim. O cliente tem que estar satisfeito. O ambiente do cliente tem que estar no ar, né? Então, assim, a gente tem que buscar a automação, a gente tem que preparar o ponto de vista dos serviços que eu vou prestar. Como que eu consigo estar melhor preparado? Como que eu consigo atender o maior número de clientes com o menor esforço ou o menor número de recursos possível? Só automatizando, né? Então, como que eu posso automatizar? Como que eu trabalho para ter uma resposta a incidentes? Eu não posso ter um monte de minions olhando os alarmes e tratando um a um. Eu preciso realmente de ferramenta, eu preciso de automação, eu preciso de agilidade, né? E com isso eu vou ter mais tempo, eu vou ter mais informações, eu vou ter mais conteúdo para fazer, para buscar novos projetos nesse cliente ou em outros clientes. Então, a ideia do MSP é justamente isso, ter o alinhamento com o cliente, ser um cúmplice dele, né? É buscar novas demandas, novos projetos, e até dos projetos que já existem, como que eu consigo mudá-lo? Como que eu consigo automatizar esse projeto, né? Então, a gente vai falar um pouquinho desses pontos aqui, né? E por que isso? Porque o mercado hoje em dia, os clientes hoje em dia, estão muito mais maduros do que algum tempo atrás. Quem de vocês ou quem de nós já não foi em algum cliente que você começa a conversar com o cliente, você fala, puxa, esse cara entende mais dessa tecnologia de A, B ou C do que eu, né? E o fato dele entender mais ou menos do que a gente não é desmérito para ele ou para mim, né? A ideia é que a gente tenha realmente condições de debater o projeto e de oferecer a melhor solução para ele. Então, o mercado realmente ele amadureceu muito, os clientes dependem cada vez mais das tecnologias que estão aí disponíveis, então eles não podem, eles não devem mais contar com serviços de suporte, né? Aquele cara que é reativo, aquele cara que não é proativo, enfim, né? Então, portanto, é o que a gente quer mostrar um pouquinho aqui do nosso ponto de vista de gerenciamento e é isso que a Tivit consegue entregar. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? A nuvem, como a gente sabe, ela não é mais simplesmente um recurso, ela é uma necessidade para os negócios de TI, ela é uma demanda necessária. Todo mundo hoje, seja na sua casa, seja na sua empresa, usa a nuvem.
né? Algumas pessoas sem saber que é nuvem, mas todo mundo usa, todo mundo tem o seu Drive, o seu OneDrive, o seu Dropbox, né, para falar do mais básico. Então, não é mais um recurso supérfluo, é realmente uma necessidade. Com isso, os departamentos internos de TI, eles podem não ter condições de cuidar do negócio, do core, do seu ambiente, né, do seu negócio, e ao mesmo tempo manter esse ambiente produtivo. Muitas vezes os clientes preferem focar no seu negócio, né? Qual é o meu negócio? O meu negócio é vender no e-commerce, ok? Trabalha, prepara o seu produto, deixa o seu produto bom e entrega o seu e-commerce, o seu ambiente, a sua infraestrutura para uma empresa que possa olhar só para isso. Então, cada um se preocupa com o que de fato deve se preocupar, né? Tira-se essa carga do time de TI interno e coloca essa demanda para uma empresa que é especialista nisso. Uma empresa que vai ter condições de entregar para você o que você precisa e o que você geralmente não tem condições técnicas ou até mesmo financeiras para atender. Então, o que muitas empresas acabam muitas vezes não leva em consideração é isso. Se eu colocar na balança o que eu preciso para manter o meu ambiente, seja ferramenta, seja backup, seja equipe 24/7, se eu colocar tudo isso numa balança, será que vale a pena eu montar essa infraestrutura em casa, ou será que vale a pena eu buscar um parceiro para me entregar isso? Então, vamos discutir um pouquinho esses pontos aqui, né? E aí, completando, o que são os serviços gerenciados, né? O monitoramento, e aí vai muito além do que monitorar disco, memória e CPU. A gente está falando de algo mais completo do que isso. Então, tem sim a infraestrutura, mas a gente precisa monitorar a aplicação, monitorar banco, e de novo, não é up-down. É entrar no negócio do cliente, é entender o que o cliente faz e fazer o monitoramento de acordo com o que ele trabalha, de acordo com o que ele tem no ambiente dele. Banco de dados, a mesma coisa, eu não posso monitorar apenas se eu estou consumindo muita ou pouca CPU, muita ou pouca memória. Eu tenho que ver o que está consumindo. Se está consumindo muita CPU, muita memória, o que está causando isso? Deixa eu olhar a fundo, deixa eu buscar a causa raiz de verdade, né? Então, se a gente está falando de um banco de dados, de um servidor, ok, é simples eu ter uma pessoa olhando. Mas se eu estou falando de volume, como que eu entrego isso? Como que eu gerencio um ambiente complexo? Como que eu gerencio um ambiente com dezenas, centenas, às vezes milhares de bancos de dados? Então, eu preciso ter automação, eu preciso ter inteligência nisso, né? Administração desse ambiente, como que eu faço? Como que eu administro um banco de dados? Eu preciso ficar olhando, eu preciso ter um checklist diário para olhar lá. Todo dia eu logo no servidor, eu vejo se tem log de erro no EventVir. Não, passou essa fase. Quem faz isso é aquele cara lá do modelo tradicional, é aquele cara lá do suporte. Ele sim, ele tem, ele olha um escritório pequenininho que só tem 2, 3 servidores, então ele passa o dia inteiro olhando isso daí. O que a gente precisa fazer realmente é encontrar uma forma de automatizar isso, né? Gerou um log, ok, manda para mim que eu olho, e não eu ir lá e buscar esse log. De banco de dados, a mesma coisa, eu preciso ter ferramentas, existem ferramentas, né? A Activity tem parceiros que a gente consegue colocar o ferramental, um ecossistema de ferramenta, onde eu consiga buscar e entregar, além de monitoramento, também relatórios e indicadores para melhorar sempre o ambiente. E aí é backup, rede, segurança, DR, não é simplesmente eu olhar o ambiente dele, se cair eu faço alguma coisa. Não, eu tenho que estar preparado para quando cair.
Além disso, a gente precisa falar também de gestão de pessoas, gestão de processos, gestão financeira. Quando a gente fala principalmente de nuvem pública, é muito fácil eu gastar muito dinheiro sem eu perceber, e eu só vou perceber se eu não tiver uma gestão ativa, eu só vou perceber quando virar o mês. Só que aí a torneira já esteve aberta, o dinheiro já foi embora e eu não consigo recuperar, não naquele mês. Então, é preciso ter uma gestão ativa nesse ponto também. E também resposta a incidente, enfim, alterações em ambiente, resolução de problema, tudo isso que faz parte de um ecossistema de serviços gerenciados, né? E aí, pesquisando um pouco, o que o Gartner diz em relação a isso? Até 2022, a tendência é que as empresas destinarão cerca de 28% do seu budget de TI, tirando a infraestrutura, para serviços gerenciados, né? Para serviços de TI como um todo, né? Então, o que o mercado está pedindo? Ele está pedindo, entre aspas, né, socorro, me ajudem. Gente, eu tenho um ambiente aqui que eu preciso de apoio para gerenciar. Então, os estudos indicam que esses investimentos podem chegar a 1,3 trilhões de dólares. É muito dinheiro que está na mesa, e então as empresas de serviços gerenciados, principalmente, elas precisam estar preparadas para captar uma parte desse dinheiro, né? Quem é que não quer um pedacinho desse 1,3 trilhões de dólares? Eu quero. Então, como que a gente se prepara para isso? Como que a gente se prepara para atender essa demanda que já está aí, não é algo que vai chegar, né? É uma demanda que já existe. Então, de novo, eu preciso ter uma equipe de prontidão, e não é uma equipe que simplesmente faça o monitoramento. Quando alarmar, quando ficar vermelhinho aqui, eu tomo uma ação. Não, é uma equipe que realmente atue durante todo esse tempo. É uma equipe que faça uma administração realmente do ambiente, não faça o suporte do ambiente operacional, né? É preciso ter realmente gestão técnica, não é porque as empresas terão 1,3 trilhões de dólares que eu vou abandonar a parte financeira. Já que ele tem, deixa ele gastar. Não, é pelo contrário. Quanto menos ele gasta com infra, pode ser que ele gaste mais com serviços gerenciados. Então, eu preciso mostrar para ele que eu tenho capacidade de receber cada vez mais esse dinheiro. Como que eu monto a segurança do ambiente? Como que eu estou preparado para a resposta a incidente? Né? Backup, como que eu entrego o backup para o cliente? Como que eu gerencio isso? Como que eu mostro para ele que o backup está acontecendo? E se não acontecer, como que eu corrijo isso? Então, eu preciso realmente estar sempre ativo, sempre atento. E aí, falando um pouco de DR, né? Como que eu planejo isso? Como que eu mostro para o cliente que eu tenho excelência nesse quesito? Né? Não é simplesmente, olha, quando o seu ambiente cair, eu vou lá e ligo ele de novo, mas é isso que eu tenho para te entregar. Não, é o contrário. Eu tenho que, quando o ambiente estiver fora, ou quando acontecer alguma coisa, eu tenho que ser muito rápido na entrega disso, na resolução disso. E o relatório, o que eu entrego no final do dia para o cliente? Né? Olhando todos esses pontos, o que aconteceu no mês anterior? O que eu fiz que eu poderia fazer melhor? Quais são os indicadores que eu tenho para apontar para o cliente que o seu ambiente está saudável ou que ele precisa ser melhorado, precisa ser mudado? Muitas vezes os clientes acham que por manter o ambiente operacional, ele não precisa de atualização, de inovação. Então, é preciso entregar e mostrar para o cliente todos esses pontos, né? Só falando um pouquinho do começo, aí a gente vai entrar um pouco no framework, nos processos, no ongoing, no dia a dia, mas acho que é legal falar um pouquinho do quando começa um projeto, quando um projeto nasce aqui com a gente. Então tem a fase de iniciação, onde há um contato do cliente,
junto ao nosso time de consultoria, time comercial. Então, ali é definido o planejamento, é alinhado o escopo do cliente, o que ele precisa, qual é o ambiente, qual é o projeto que vai ser vendido, né? Feito essa primeira conversa, esse primeiro contato, a gente tem o planejamento, o que é esse projeto, qual a melhor arquitetura, qual a melhor nuvem, né? O que eu estou, quais são os requisitos desse projeto, como que eu vou fazer a implementação. Então tem essa fase. E aí, passado isso, vem para a execução, que aí efetivamente fechei um projeto, eu comecei a fazer o mapeamento de gestão de riscos, como que eu vou fazer a comunicação com o cliente, como que eu vou, durante a fase de implementação, me comunicar com ele, quem são os interlocutores, enfim. É nesse momento que a gente define tudo isso. Para aí eu fazer a implementação saudável e ter condições de passar para um time de sustentação, que é o time que vai fazer o managed services mesmo daquele cliente. Então, dentro da Activity a gente faz um bate-papo, são lições aprendidas, onde a gente faz a passagem do bastão. E isso alinhado com o cliente olha, cliente, a partir de hoje o seu ambiente não está mais com o time de implementação, agora está com o time de sustentação, né? E aí, também nesse momento é definido as responsabilidades, até onde o cliente vai, a partir de onde a gente entra. Isso falando como um todo, né? Um MSP ele tem que ter essa preocupação. Ok, vendi, implementei, e agora? O que eu faço? Né? Como que eu sustento esse ambiente? Ou como que eu implemento ele? Como que vai ser o dia a dia desse cara? Né? E aí, de novo, é possível ser competitivo com uma implementação manual? Com uma sim, com duas sim. Mas se eu tenho um volume de 10, 15, 30 no mês, numa semana, não é com uma implementação manual que eu vou conseguir fazer mais com menos, né? E aí, de novo, é possível ser ágil com deploys manuais? E aí, quando eu digo deploys aqui, não é quando nasce um projeto, é o dia a dia, é o ongoing mesmo, né? Então, eu consigo ter o controle do que eu estou automatizando, do meu código, ou melhor dizendo, né? Eu consigo ter o controle do meu código, seja do código de infraestrutura, seja do código de desenvolvimento, sem ter algo automatizado, sem ter ferramentas, eu consigo? De novo, se for um ou dois projetos, sim. Se passar disso, não, você não consegue. Então, você precisa realmente de uma nova cultura, você precisa de um novo processo na sua empresa para você conseguir entregar, né? Então, como que eu crio uma cultura ágil dentro dos times da gente, da nossa empresa, né? Como que eu coloco todo mundo olhando para o mesmo norte? Como que eu gerencio isso? Como que eu realizo múltiplos deploys diários sem sofrer muito? Porque sofrer a gente sempre sofre, mas como eu sofro pouco menos, né? Então acho que esse é o grande desafio dos tempos atuais. Como que eu faço isso? E a resposta ela é simples, é complexa, mas é simples, né? É a palavra da moda, é DevOps. Como que eu automatizo, né? Muitas empresas a gente acaba vendo, LinkedIn, empresas de RH, enfim, procurando alguém com perfil DevOps. Procura-se um DevOps. Mas DevOps não é um cargo, DevOps não é uma função, não é uma profissão. DevOps é uma cultura. E por que cultura? Porque ela envolve práticas, ela envolve ferramentas, ela envolve a agilidade, o gerenciamento e, acima de tudo, ela envolve a mentalidade de quem está ali trabalhando com isso. Né? DevOps não é coisa nova. Se a gente olhar bem, DevOps vem desde a época da boa e velha batezinha. Quem que nunca aqui criou scripts lá na BAT, depois veio outras ferramentas de automação, mas quem nunca precisou, na sua boa e velha época de suporte técnico nas empresas, é,
colocar uma automação para mapear drives de file server ou drives de impressora, ou impressoras, né, em dezenas ou centenas de computadores. Então, desde aquela época, mesmo sem a gente saber, já existia uma cultura DevOps, né? E isso veio evoluindo. Então, com isso, a gente tem a capacidade de distribuir realmente aplicativos e automações de serviços em alta escala. A gente consegue otimizar e aperfeiçoar produtos em ritmos muito mais rápidos do que a gente fazia antigamente, de ir lá manualmente e fazer determinada atividade. Então, é essa velocidade, é essa automação, é essa cultura que faz e que permite a gente atender melhor aos nossos clientes e até demandas internas mesmo, né? Então, um pouquinho, aqui faltou a boa e velha BAT, né? Eu vou atualizar esse documento e colocar. Tem que ter a boa e velha BATzinha aqui, que é a origem de tudo isso. Então, como começa? Qual é o ciclo, né? DevOps, na verdade, não tem um começo e um fim. Ela é um ciclo. Ela tem sempre que ter a evolução. Ela é evolutiva. A gente tem sempre que passar N vezes por esse ciclo e ver o que eu consigo melhorar agora, né? Essa ferramenta que me atendia ontem, ela continua me atendendo hoje. Como que eu consigo automatizar mais? Como que eu consigo melhorar mais as coisas que eu estou fazendo de forma a entregar cada vez mais para o meu cliente? Então, aqui são algumas ferramentas que fazem parte hoje de um ciclo. A gente tem algumas coisas que a gente vai falar aqui um pouco para frente, algumas delas fazem parte de fato do ciclo do dia a dia da Activity, e a gente vai passar um pouco por elas, né? Esse aqui, a gente está falando bastante de framework, o que eu faço, como que eu faço. Esse é um framework desenvolvido pela Activity, né, pelo time de implementação. Então, baseado nesse framework que a gente consegue, de fato, entregar ambientes complexos com um pouco mais de agilidade. Na verdade, com bastante agilidade, né? Então, usando o Git para a gente ter sempre o pipeline, para a gente ter uma integração contínua do que a gente está fazendo, dos projetos, Terraform, onde a gente armazena, onde a gente codifica realmente a infraestrutura, né, como um código. Então, aqui a gente cria os módulos de implementação para a gente poder realmente ser bastante ágil, né? E a ideia de usar esse framework é, de fato, implementar e integrar com todas as nuvens que a gente costuma trabalhar, que a gente tem como parceiro, né? Entendendo também que esse ciclo, esse framework, ele pode se integrar tranquilamente a outras nuvens que, por necessidade, a gente precisar criar recursos, criar infraestrutura, criar código, enfim. Então, a ideia realmente é ter um framework que ele começa lá numa solicitação, seja interna ou externa, e ela vai parar lá na entrega final, no ambiente operacional para o cliente, né? Desde ele pede uma máquina e eu entrego ela operacional em poucos minutos. Não estou nem falando de horas, em alguns minutos mesmo, né? Com o ambiente totalmente atualizado, implementado e operacional para o cliente. E aí falando um pouco de ferramentas, né? Ok, entendi, você implementou, e agora, né? Como que eu monitoro? Quais ferramentas? O que eu uso? Né? E existe uma gama, de fato, de ferramenta que a gente usa. Essas aqui são algumas que nós trabalhamos e que são ferramentas de mercado, mas que a gente otimiza e prepara de acordo com a nossa necessidade. Ah, Anderson, você usa todas essas ferramentas em um único cliente? Não, absolutamente, não tem condições. Mas eu uso o que o projeto, o que o cliente precisa. Então, se você precisa de um monitoramento de aplicação que eu consiga ter a percepção do usuário final. Então, tem ferramenta de APM, tem ferramenta de gerenciamento de log, tem ferramenta
ferramenta de SAP, de backup, eu integro o meu framework de monitoramento com as nuvens públicas. Então, é preciso realmente ter uma gama de ferramentas onde eu preciso ter um ecossistema onde eu consiga entregar de fato para o cliente o que ele precisa. Muitas vezes o cliente não sabe o que ele quer. Na verdade, nem é obrigação dele saber. Então, por isso que esse é um dos papéis de uma empresa, de um MSP, de uma empresa de serviços gerenciados, é entregar para ele o que ele, muitas vezes, nem sabe que ele precisa. Né? Aqui são alguns números recentes de alertas de incidentes, de eventos gerados através dessas ferramentas que a gente acabou de ver. Então, imagina uma equipe gerenciando esse número de incidentes ou de eventos. Se eu não tiver algo automatizado, eu não vou nem falar que a pessoa vai ficar louca, que o time vai ficar louco, porque não vai dar tempo. Os clientes vão ficar tão doidos porque não dá tempo de tratar todos esses incidentes por humano, né? Sendo pessoas olhando isso. Então, você olha que existe um processo desses números de incidentes ou de eventos que muitas vezes eles são repetitivos. Então, como eu faço para correlacionar isso e não deixar que lá no cara que de fato ele vai olhar o que for incidente, que não fique poluído para ele, né? Como que ele vai olhar 670 mil eventos em um mês do Nagios? É impossível. Então, a ideia é que a gente tenha ferramenta que possa correlacionar todos esses eventos e entregar lá para o analista lá da ponta 0,5% do que de fato foi gerado lá atrás. Então a ideia é que o analista ele olhe o que de fato ele tem que olhar. Né? E como é isso? Né? Como que esse framework funciona? Então a gente tem um CMDB, onde eu recebo, eu gero, na verdade, todos esses alertas, esses incidentes, e a partir daí, o que eu faço com ele? Opa, voltei um aqui. Né? O que eu faço com esses eventos? Eu centralizo ele num correlacionador, né? Simplificando um pouco, mas eu coloco ele num ambiente onde eu consiga fazer o filtro do que é eventos recorrentes e do que são eventos novos. O que são eventos que eles vão gerando através de um mesmo incidente, de um mesmo alarme, e o que é o evento novo, o que eu entrego para o meu analista lá na ponta, lá na minha ferramenta de ITSM, é o que de fato ele tem que olhar, é o que de fato é novo. Então eu tenho que centralizar isso, porque senão eu deixo realmente ele muito, ele bastante louco, né? Então, falando um pouquinho, mostrando, na verdade, um pouquinho o que é esse framework, como que a gente filtra, como que começa, como que termina isso. Então, de novo, dentro do nosso CMDB, onde eu gero, onde eu faço o correlacionamento desses logs, onde baseado em problemas, baseado em incidentes, baseado em SLA, em base de conhecimento, aí eu tenho que gerar mudança, eu tenho que gerar solicitação. Então, dentro desse framework, eu consigo realmente ter agilidade e responder muito rápido a determinados incidentes, a determinados alertas. Então, de novo, aqui do lado esquerdo, a gente tem uma gama de ferramentas, mas o que eu faço com tudo isso? Eu abro uma tela para cada um? Não, eu não preciso fazer isso, eu só preciso receber o que de fato está gerando de log. E aí eu faço todas as tratativas necessárias para poder ter de fato uma boa governança em cima disso daí. Né? E por falar em governança, como que a gente entende que uma empresa de serviços gerenciados precisa trabalhar? O que ele precisa ter? Como que ele tem que trabalhar nos bastidores para entregar no final do mês um serviço coerente e bom para o seu cliente? Eu vou falar um pouquinho do framework que a gente tem aqui, de como a Activity trabalha.
né? Como que é o nosso escopo de governança? Então, nós temos um comitê mensal, onde a equipe, a gerência operacional se reúne, e ali são discutidos os pontos e os incidentes, tudo que aconteceu no mês anterior, né? Onde a gente apura, a gente discute os KPIs, o que aconteceu no mês passado, né? O que a gente teve de bom, o que a gente teve de pontos a serem melhorados, né? Qual o status report de projetos? A ideia aqui não é falar só de ambiente operacional, ambiente que já está no ongoing. A ideia aqui é a gente ter uma visão do que está em andamento, dos projetos do dia a dia, né? Ou melhor, dos projetos que estão em implementação. Tem algum que está com problema? Tem algum que a gente precisa levantar a bandeirinha? Então, de acordo com o andamento do projeto, a gente ativa uma flagzinha yellow, red, e em cima daquilo a gente tem que tomar uma ação antes que vire de fato um problema, né? Se vai haver atraso nesse projeto, como que a gente atua, como que a gente resolve isso antes de afetar o cliente, né? Quais foram as pendências do último comitê? O que nós discutimos? Aquele projeto que estava com red flag, ele já foi resolvido? Aquele que estava com yellow, ele pulou para red? Então, a gente tem um acompanhamento recorrente de tudo isso. Como eu trato as reclamações dos clientes, né? Por mais que a gente tenha todo esse framework, a gente está lidando com o cliente. Então, o que pode ser bom para mim, não necessariamente é bom para o cliente, né? Então, o meu ponto de vista geralmente não é o mesmo da outra ponta. Então, como que eu trato essa reclamação? Como que eu atuo em cima disso? O que ele está reclamando? O que ele está pedindo realmente é algo que faz sentido? Ah, faz sentido. Então, deixa eu atuar, deixa eu ver o que eu tenho que fazer para melhorar essa percepção dele. Gestão de crise, eu tive crises no mês passado, e se eu tive, o que aconteceu para que isso chegasse nesse sintoma, nesse momento? Foi algo que fugiu ao meu controle? Foi algo que dependeu de mim resolver? Ou foi algo que aconteceu no meu parceiro e isso afetou o meu cliente? Então, tudo isso é discutido, né? E aí, em cima desses pontos, existe algo que eu preciso fazer? Existe algo que eu tenho que melhorar? Algum processo dentro desse universo que eu preciso mudar para poder atender melhor, não só um cliente, mas o ambiente como um todo? Então, tudo isso é discutido, né? E por fim, uma gestão de riscos, né? Eu preciso ter um controle do que está acontecendo, que aí vai desde a apuração, enfim, a apuração dos números até a gestão de crise, o que está acontecendo, a gestão em si, né? E aí falando, aí a gente está chegando já ao final, mas falando um pouquinho de gestão, resumindo na verdade, né? O que é gestão técnica, o que é gestão de projetos, o que é gestão financeira, como que eu entrego isso ao final do dia, como que me transformo um parceiro do meu cliente e não apenas um gerador de nota fiscal, né? Quando o cliente vem até nós, ou quando o cliente vai até um MSP, ele tem que ser mais do que um gerador de nota, né? Ele tem que entender de fato o que o cliente está pedindo, qual é a demanda do cliente e propor o melhor cenário para ele, né? E de preferência mostrar cenários para ele, mostrar opções. Então, olha, ambiente ou nuvem A, nuvem B, nuvem C, os cenários são esses, né? Na nuvem A você vai pagar um pouco mais, mas você tem maior flexibilidade. Na nuvem B você paga menos, mas você pode não ter tanta agilidade no momento que você precisa. Então, a ideia é, de fato, fazer esse comparativo para o cliente, é mostrar que você não está ali para empurrar nada, e sim para apresentar o que ele de fato está precisando, né? E aí,
que vai de encontro ao comparativo, né? Uma gestão financeira. Então, de novo, como que eu monitoro o gasto? Como que eu monitoro para ver se ele não está saindo daquela curva ou daquele budget que a gente combinou lá no passado? Né? Como que eu atuo para que ele invista cada vez mais em novas tecnologias e não fique apagando fogo em infraestrutura pura e velha que ele tem lá no parque dele, ou que ele tem nesse ambiente que foi desenhado há algum tempo atrás. Então, eu tenho sempre que trabalhar em cima do que ele tem e propor alternativas de otimização de custos, né? Como que eu provisiono de forma rápida, automatizada e eu consiga entregar para o cliente o que ele precisa? Como que eu consigo acompanhar a agilidade de cloud? Né? Uma coisa é, poxa, quantas vezes a gente não escutou nos clientes, mas eu ouvi falar que em cloud, em 10 minutos, eu tenho um servidor, ou uma infra, ou um projeto muito grande implementado. É verdade, mas eu preciso estar preparado para isso, que é um pouquinho desses frameworks que a gente passou. Né? E por último, como que eu gerencio isso, né? Eu preciso ter realmente uma equipe, eu preciso ter um time que me apoie nisso, que apoie o time operacional, o time técnico. Então, é preciso ter uma governança em cima disso. Então, é isso que a gente entende, simplificando, né? Esse é um framework bastante direto e objetivo do que uma governança, do que um serviços gerenciados, do que um MSP pode entregar para os seus clientes. Né? Então, esse é o resumo de tudo que a gente falou até aqui. E é isso. Bom, pessoal, não sei se foi bastante rápido, se vocês têm alguns pontos. Agora a gente vai abrir para perguntas. Aí pergunta aqui, qual a percepção do nível de investimento e esse mercado dispõe para essas mudanças? Agora, de fato, são percepções que a gente tem e a gente vem estudando e conversando com alguns parceiros, com algumas empresas, e é o sentimento realmente das empresas, né? Elas não querem hoje gastar com montar uma infraestrutura interna para dispor de todo esse framework. Será que vale a pena, de fato, uma empresa ela montar uma arquitetura, montar um time de monitoramento 24/7, de governança, e desprender um pouco do seu negócio para isso? É isso que a gente vê hoje no mercado. As empresas procuram olhar muito para o seu negócio e procurar alguém que já tem esse conhecimento, que já tem esse know-how de mercado, né? Então, eu como empresa de serviços, eu procuro ter excelência no que eu faço. Eu acho que nós, como prestadores de serviços, precisamos ter, né? Buscar excelência no que a gente faz e deixar você como cliente buscar a sua excelência no que você está fazendo, né? Então é isso que a gente está vendo hoje no mercado. Eu tenho que fazer muito bem o que eu faço e você tem que fazer muito bem o que você faz, né? Eu não vou me intrometer no seu negócio e você deixa que eu faça o meu trabalho. Acho que é um pouquinho disso. Espero ter respondido a sua pergunta, Henrique. Outra pergunta aqui. Bom, sou formado em redes e computadores, estou indo atrás de uma pós-graduação em cloud. O que devo começar a estudar? Tem várias frentes, né? É, pelo que eu entendo, você está buscando um pouco mais infraestrutura, olhar um pouco o que os provedores, o que as empresas de cloud estão oferecendo. Então, IaaS por IaaS, acho que já não tem mais sentido no dia a dia, no mercado. Claro que tem
empresas que dependem disso, mas o que a gente busca hoje é muito mais do que subir um servidor e entregar uma infraestrutura tradicional para o cliente. Então, o que eu sugiro é que você olhe para a inovação. O que, que essas empresas, o que o mercado está trazendo de inovação, né? Quais são as ferramentas, o que eles entregam como serviço, né? É olhar um pouquinho mais para esse lado e esquecer um pouco esse ponto de subir servidor por servidor, né? Procure olhar um pouco mais para a automação, o que, que as empresas, não os provedores, não necessariamente só os provedores de cloud, mas o que as empresas estão buscando, o que elas querem quando pedem um ambiente, um projeto. Então, acho que é olhar um pouco mais para esse lado de inovação, acho que esse que é o nome, que é o termo. Tem mais uma, do Henrique. Na linha de pergunta acima, o ACM pode ser um divisor, escolhas, mudanças para cloud. E como medir esse retorno? Bom, a medição realmente é o que está sendo entregue. Como que eu meço o que eu estou entregando? É o controle. Eu preciso ter um controle disso. Eu preciso ter dados, eu preciso ter informações para poder ter essa medição, Henrique. Eu preciso ter uma base de dados para poder realmente escolher, ou melhor, entregar o que está sendo solicitado pelo meu cliente, né? Então, a ideia é eu ter realmente informações e ter base e saber aonde eu busco isso. Então, é um pouco desse ter essas informações, né? Bom, vamos nos despedindo aqui. Novamente, eu agradeço muito a atenção de vocês. E mandem sugestões, o que vocês entendem que faça sentido a gente fazer um próximo webinar, podem trazer mais temas, vamos discutir, tá bom? De novo, obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.